O mundo tem explorado isso. Você vê esses programas musicais e geralmente a parte que as crianças cantam são as partes de maior audiência. Mas, meus irmãos, ver crianças cantando para a glória de Deus não é audiência não, é gratidão no coração por perceber que o Senhor, da boca das crianças, suscita o perfeito louvor. Precisamos orar, meus irmãos, clamar pelos nossos filhos e por essas crianças, para que não só a sua infância seja para o perfeito louvor de Deus, para que a sua adolescência, sua juventude, toda a sua vida seja na presença do Pai. Ali estão meus filhos, estão meus irmãozinhos, estão os filhos, os netos de cada um de vocês. Que o Senhor proteja sempre cada uma dessas crianças. Dos teus cuidados ternos me cercam, Salvador, porque se tu longe vais, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver. A tua forte mão sentir, a minha mão suster. Tu és o meu amparo, meu guia e protetor. A graça e a paz reside em ti reside o amor. No auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei. Ó luz dos corações, sem ti, Jesus benigno, de quem me serve andar no chão florido sobre mim, o belo sol brilhar. Sem ti sempre noite, Senhor, é ao frutar em frágil nau ou num batel, encapelado mar. Só tu da morte a sombra, poder tens de afastar, e as portas da mansão feliz abrir-te para entrar. Ó ti naquele dia, no dia sem igual, com os remidos cantarei um hino triunfal. Convido-os agora a se colocarem em pé. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. É o primeiro livro do Novo Testamento. A leitura que nós faremos será um tanto longa. Eu vou lhes pedir para que não fechem suas Bíblias após a leitura do texto. Mateus 17, a partir do versículo 1, começa dizendo assim: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua,
outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Agora a partir do verso 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e de jejum. Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Não fechem suas Bíblias. Pode assentar-se. Eu quero nessa manhã falar sobre as experiências da vida. Poderíamos falar as experiências da vida cristã, que é verdade, mas não é apenas da vida cristã, são as experiências da vida. Todos nós passamos por certas experiências, e eu gostaria, para aguçar a atenção de cada um, gostaria de lhes perguntar o seguinte: como é que a vida se divide? Como é que nós poderíamos dividir a vida? Então, na ciência diz assim: o homem nasce, cresce, se reproduz e morre. Então a vida na ciência é dividida pelo nascimento, pelo crescimento, reprodução e morte. Bom, colocando de uma outra forma, nós podemos dividir a vida assim, ó. Quando eu era solteiro e agora que eu sou casado. Então, algumas pessoas poderiam dividir a vida assim, pelo estado civil: solteiro, casado. Outros poderiam dividir a vida assim, quando eu não era crente e agora que eu sou crente. É uma ótima divisão, maravilhosa. Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso com certeza divide a vida de quem é crente. Antes de você ser crente, você era de um jeito, você vivia com uma inclinação, mas agora que você tem Jesus, mudou. Não é alguma coisa que mudou, não. Mudou foi tudo. Se você realmente é crente, houve mudança. Mas eu gostaria de lhes dizer que, ainda que essas divisões iniciais não estejam erradas, tem uma outra forma de se dividir a vida. Eclesiastes 3 diz que debaixo do céu há tempo para tudo. E aí fala que há tempo para nascer, para morrer. Há tempo para plantar e para arrancar. Há tempo para levantar e há tempo para derrubar. Aí vai dizer que há tempo para sorrir e tempo para chorar. Sabe o que o livro ali quer dizer? Que a vida se divide com experiências positivas e com experiências negativas. A vida se divide com momentos alegres e com momentos tristes. A vida de todo mundo aqui vai ser dividida dessa forma. Teve momentos maravilhosos na sua vida e teve momentos bem tristes na sua vida. Olha, pode ter certeza, não é só no passado não. Para o futuro vai acontecer a mesma coisa. Haverá bons momentos e haverá maus momentos. A vida de todo mundo se divide assim. E, meus irmãos, o que esse texto vai nos mostrar são experiências da vida cristã. Aqui vai falar que os discípulos no alto do monte tiveram uma experiência marcante, e no pé do monte tiveram uma outra experiência marcante. No alto do monte a experiência foi marcante e agradável. No pé do monte a experiência foi marcante e foi aterrorizante, foi uma experiência triste, experiência pela qual eu não quero passar, experiência pela qual eu sei que os irmãos não vão querer passar.
porque ninguém aqui é masoquista. Mas olha, pode ter certeza, vai ter experiências boas, experiências ruins. Então eu quero trazer nessa manhã 3 lições. 3 lições muito claras. Primeiro, lição do contraste. Há um contraste muito grande nesse texto. Há um contraste no conteúdo e há um contraste nas atitudes. O conteúdo do alto do monte foi um conteúdo de glória. O conteúdo no pé do monte foi um conteúdo de tristeza. E eu espero que os irmãos estejam acompanhando a minha linha de raciocínio. Qual é o conteúdo do alto do monte? Cristo está transfigurado. Sabe o que é transfigurado? É ir além da figura humana. Jesus Cristo, que até então era visto apenas em sua humanidade, agora ele está sendo visto na sua glória. Ele está indo além da figura. O seu rosto é como o sol, as suas vestes brancas, reluzentes, resplandecentes. E ali no alto do monte aparecem 2 pessoas que já haviam morrido, já haviam partido para a eternidade. E essas 2 pessoas estão conversando com Jesus. Os discípulos olham para aquilo, eles ficam radiantes. Eles ficam tão radiantes que eles dizem: Senhor, que bom é estarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas, Senhor. Vamos fazer uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Olha, Senhor, é tão bom que eu não quero nem descer. Eu estou aqui e daqui eu não quero sair. Não é assim nos momentos felizes, meus irmãos? Não é assim nos momentos agradáveis? Naqueles momentos maravilhosos? A gente quer que o momento não acabe nunca. Quando o casamento está numa fase boa, a gente quer que esse casamento seja sempre assim. Quando o emprego está sendo aquilo que eu esperava do emprego, eu quero que o emprego continue dessa forma. Quer dizer, eu quero armar minha tenda ali, e dali eu não quero sair. Agora no pé do monte, o que eles perceberam? Eles perceberam que tinha pessoas endemoniadas, tinha lares sendo destruídos, tinha um pai chorando aflito por um filho que tentava se matar. E eles perceberam que ali no pé do monte os fariseus não resolveram o problema, os discípulos de Jesus não resolviam o problema. E quando aquele endemoniado vem ao encontro de Jesus, ele cai no chão e começa a espumar, ele começa a se deformar. Meus irmãos, há um contraste no conteúdo. Se por um lado ninguém quer sair do alto do monte, por outro lado ninguém quer ficar no pé do monte. Vamos pensar um pouco além disso daí? As pessoas no alto do monte, elas têm uma atitude que chega a ser engraçada. Elas ficam procurando problema para resolver. No alto do monte é assim. Os discípulos estavam ali e vendo Jesus glorificado, eles queriam uma tenda para Jesus. Mas olha, quem precisa de tenda é um homem comum. Jesus é mais do que um homem, Jesus é Deus. Ele não precisava de tenda. Eles olharam para Moisés e eles falaram: não, vamos fazer uma tenda para Moisés também. Mas Moisés não tinha mais corpo físico, ele já morava na presença do Pai, ele não precisava mais de tenda. Eles olharam para Elias e quiseram uma tenda para Elias também. Mas meus irmãos, será que eles conseguiriam fazer algo melhor do que Jesus, Moisés e Elias já tinham? Claro que não. Mas é assim, quando você está em momentos agradáveis, você acha que consegue resolver qualquer situação e fica procurando problema para resolver. Você quer um exemplo? Você tem um bom salário, você tem um ordenado estável, está estabilizado na vida, e você tem um carro, seu carro é 2010, seu carro está suprindo a sua necessidade. Mas sabe o que acontece? Você tem dinheiro sobrando, e 2011 já está acabando, o seu carro já está começando a ter 2 anos de uso. Sabe o que você acha? Ih, meu carro está velho, eu preciso agora me preocupar com qual outro carro eu vou comprar. Não é assim? Não é desse jeito? Porque você está no alto do monte. Você está no alto do monte, tudo está sendo muito fácil, você fica procurando problema para resolver. Você tem uma TV, sua TV tem 29 polegadas, mas sua TV é de LCD. E olha, saiu uma TV de LED de 42 polegadas. Puxa, minha TV de LCD não resolve mais, porque LCD está ultrapassado, é só 29 polegadas. Eu preciso de uma de LED e preciso de uma de 40 polegadas. Não é assim quando a gente está em condições mais favoráveis? A gente quer arranjar problema para resolver. Foi o caso dos discípulos no alto do monte. Mas olha, quando eles estavam no pé do monte, eles perceberam o que é problema realmente.
Eles perceberam o que é realmente passar por luta. Eles perceberam o que é realmente passar por dificuldade. E meus irmãos, eu vou lhes pedir uma coisa aqui. Leve isso no coração. Quando você vira alguém com problema, não tenta dar solução rápido, não. Sabe por quê? Porque o problema não é teu, rapaz. Você não está passando por aquilo, você acha que é fácil o que a pessoa está passando. Aí você fica dizendo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é você que está vivenciando. Você está no alto do monte, meu querido. No alto do monte é fácil resolver problema dos outros. Quem está no pé do monte, lidando com problema, lidando com aflição, ele é que sabe que já tentou uma coisa, já tentou outra, e já tentou outra, e não está dando certo. Então, olha, quando nós estamos em situações favoráveis, ao invés de achar que a vida dos outros é fácil, igual a nossa é fácil também, nós precisamos nos identificar com as pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos do alto do monte, olhar para baixo do monte e ver que ali tem pessoas que estão passando por luta. O nome disso se chama compaixão, se chama empatia, se chama misericórdia, se chama identificação. Meus irmãos, nos identifiquemos com os que sofrem, nos identifiquemos com os que passam por luta, nos identifiquemos com aqueles que estão no pé do monte. Considerando um pouco mais, o que a Bíblia nos leva a entender aqui? No alto do monte, acontece uma segunda coisa. Acontece o seguinte: as pessoas, elas começam a passar por tanta situação assim agradável, que elas começam a considerar mais os dons do que o doador. Elas olham mais para aquilo que estão tendo do que para aquele que está dando as coisas para ela. Então o que aconteceu ali com os discípulos? Eles ficavam muito à vontade com a experiência ali e deixaram Jesus um pouquinho de lado. Ou ainda que não tenham deixado Jesus de lado, diminuíram a pessoa de Cristo. O que disseram? Senhor, façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então Jesus estava em pé de igualdade com Moisés e com Elias, na visão dos discípulos. Sabe o que Deus faz? Deus manda vir uma voz bem alto, uma voz estrondosa, uma voz tão forte que diante daquela voz os discípulos caem. E essa voz dizia: este é meu filho amado, não é Moisés não. Este é meu filho amado, não é Elias não. A ele vocês devem ouvir. E depois que essa voz ressoa, Jesus levanta os discípulos. Aí os discípulos olham para um lado, olham para o outro e não vem ninguém, só vem a Jesus. Não é que a glória tinha passado, não. É que eles entenderam que eles precisavam contemplar apenas a face de Cristo. Meu querido, você é doutor? Não descanse no fato de você ser doutor, não. Olhe para Jesus. Você tem condições financeiras especiais? Não fica olhando para isso, não. Olha para Jesus. O seu casamento está passando por uma fase boa? Olha, não se alegre por causa do casamento, não. Se alegre por causa de Jesus. Você de repente está passando por alguma situação que seja promissora? Alegre-se em Cristo. Nós precisamos aprender a contemplar o doador e não os dons desse doador. Eu hoje tenho 36 anos, já estou chegando nos 40, quer dizer, aquela fase de juventude eu posso dizer que já está ficando um pouquinho para trás. Mas meus irmãos, minha alegria não é juventude ou falta de juventude, não é saúde nem falta de saúde, não é casamento nem falta de casamento, não é família nem falta de família. Minha alegria é Jesus. E sabe a saúde que eu tenho? É por causa de Jesus. E sabe a juventude que talvez eu tenha? É por causa de Jesus. E sabe o casamento que eu tenho? É por causa de Jesus. Sabe os filhos que eu tenho? É por causa de Jesus. Toda a glória tem que ser de Jesus. Precisamos aprender isso, meus irmãos. Quem é que nós devemos realmente enxergar em nossa vida? Quem é que nós precisamos contemplar? Em quem tem que ser a nossa alegria? Nossa alegria tem que ser em Jesus. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Guarde bem isso no seu coração. Às vezes, os dons de Deus podem desviar os nossos olhos do doador, que é Deus. Jamais isso aconteça comigo. Jamais isso aconteça com os irmãos. Queria falar assim sobre as bênçãos do alto do monte. Já pararam para perceber como é que a Bíblia fala muito sobre o monte? Por exemplo, na época do dilúvio, as águas inundaram toda a terra. Então estava Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 noras de Noé na arca.
E ali no dilúvio, o que acontece no mar? Maré desce, maré sobe. Eles ficaram 1 ano dentro de uma arca que nada mais era do que um tipo de caixa com uma abertura, com aberturas no alto. E eles ficaram 1 ano com as águas jogando eles para um lado, jogando eles para o outro. As águas faziam com que eles sentissem uma coisa chamada instabilidade, insegurança. Estavam salvos do dilúvio? Estavam. Mas estavam numa situação confortável? De jeito nenhum. Dentro da arca tinha diversas coisas que não eram muito agradáveis. Pensa em um bocado de animal preso junto. Tem animais que hibernam. Então alguns animais ali estariam hibernando. Tem animais que passam por algo chamado torpor. O que é isso? O metabolismo abaixa. Eles ficam muito sonolentos. Mas tem muitos animais que pode estar o frio que for, eles estão ali fazendo barulho e estão mesmo. E o que acontece com o animal? O animal, ele tem necessidades fisiológicas, eles defecam. Então dentro da arca, o cheiro com o passar do tempo, eu creio que não ficou muito agradável não. Ficou bem desconfortável. Mas aí a Bíblia fala que depois de 1 ano, aquela arca pousou. E sabe onde é que pousou? Pousou no alto do monte Ararat. Olha, do dilúvio para o alto do monte. A Bíblia, quando fala de monte como um local agradável, um local onde você tem descanso, um local onde você tem segurança. E meus irmãos, convenhamos, quando você está em uma região alta, você não consegue ter uma visão mais longe? Quando você está numa visão alta, as coisas grandes elas se tornam pequenas, porque você está olhando de cima para baixo. Então você olha para um gigante, parece um anão. Você olha para uma muralha, parece uma mureta, porque está numa posição de segurança. Então no alto do monte a gente passa por isso. Aí a Bíblia fala mais. A Bíblia diz que quando Moisés ele cresceu no Egito, aí teve um problema que ele precisou ser fugitivo do Egito, e ele começou a caminhar pelo deserto. E a Bíblia fala que no deserto ele caminhou por 40 anos, peregrino, ali no deserto. Aí a Bíblia fala que num certo momento ele chegou num monte, e a Bíblia fala que esse monte era chamado Monte de Deus. O que aconteceu com ele no monte? Ele teve aquela visão maravilhosa da sarça ardente. Ele teve aquela visão maravilhosa onde Deus se revela para ele. O que acontece no alto do monte, meus irmãos? No alto do monte nossa peregrinação acaba. Bem-aventurado o homem cujo deserto termina no monte de Deus. Foi a experiência de Moisés. No alto do monte a gente consegue contemplar o Senhor. No alto do monte a gente consegue perceber melhor as maravilhas do Senhor em nossa vida. Foi isso que aconteceu com Moisés. Mas a Bíblia fala sobre uma terceira experiência para a gente poder ir adiante. A Bíblia diz que Elias, profeta do Senhor, ele passou por uma situação de crise emocional, de crise em sua vida. A rainha manda matar Elias. A rainha diz: olha, eu vou fazer com que a cabeça de Elias caia do seu pescoço. Elias fica tremendamente atemorizado. E antes que nós façamos uma leitura simplista, dizendo que Elias mandou matar os profetas, mas fugiu de uma mulher, eu gostaria de lembrá-los que essa mulher tinha mandado matar todos os profetas que Elias conhecia. Elias conheceu muitos servos de Deus. E às vezes Elias perguntava assim: aquele profeta que tinha aqui na terra, cadê? Jezabel matou. Aquele outro servo de Deus que tinha na terra, cadê? Jezabel matou. Então Elias foi testemunha de que Jezabel realmente matava servos de Deus. Muitos foram aqueles que Jezabel matou. E agora essa Jezabel, que era uma assassina conhecida de profetas, que realmente tinha um poder político para fazer mal aos servos de Deus, essa Jezabel disse: Elias, você agora é o primeiro da lista. Elias, você agora está no meu livro negro. Elias, eu agora esqueci todas as coisas, estou me concentrando apenas em você, e é você que eu vou matar. E aí o que acontece com Elias? Elias temeroso foge. Ele dorme no deserto, e ali naquele deserto ele fala: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então Deus, com a sua grande misericórdia, faz com que um anjo apareça para Elias. Esse anjo alimenta Elias. Mas o simples fato de Elias ver um anjo ser alimentado pelo anjo ainda não era suficiente para Elias. Deus faz com que Elias tenha uma experiência com ele num alto monte. Então Deus faz com que Elias saia do deserto
suba no monte. E o que acontece com Elias no monte? Ele tem uma experiência marcante. Primeiro, nessa experiência, tem um terremoto. A terra treme. Elias olha e não vê Deus. E aí, depois dessa experiência, a Bíblia fala que vem um fogo consumidor. Elias olha e não vê Deus. E aí a Bíblia fala que depois do fogo consumidor vem um vento. E esse vento era tão forte que arrancava a lasca das pedras. Elias olha e não vê Deus. Aí a Bíblia fala que vem uma voz mansa e suave. Com aquela voz mansa e suave, Elias cobre seu rosto para poder estar na presença de Deus. Então, no alto do monte foi quando Elias ouviu a voz mansa e suave do Senhor. E não é assim com a gente? Em momentos assim que a gente está em adoração, em momentos que a gente está em devoção, em momentos que a gente está assim, que o Senhor tem uma liberdade de falar aos nossos corações, a gente ouve aquela voz mansa e suave. Essa é a experiência do alto do monte. É uma experiência maravilhosa, é uma experiência marcante. E ali a nossa tendência é nos esquecermos do mundo que nos concentra, para nos concentrarmos nas bênçãos. Porque a gente está tendo experiências gostosas, a gente deixa de contemplar as necessidades do mundo. Mas, meus queridos, sabe quando Moisés e Elias se encontram com Jesus no alto do monte? Sabe sobre o que eles conversavam? Eles conversavam sobre a morte de Cristo na terra. Quer dizer, Moisés e Elias apareceram a Jesus no monte, mas não estavam falando sobre o céu, não. Estava falando sobre a terra. Não estava falando sobre a glória do céu. Estava falando sobre as necessidades da terra. Meu querido, sabe por que nós nos encontramos neste mundo hoje? Para que nós sejamos a resposta de Deus para as necessidades deste mundo. Esse mundo tem necessidade de luz. Você se encontra aqui para refletir a luz de Cristo. Esse mundo tem necessidade de amor. Você se encontra aqui para refletir o amor de Cristo. Este mundo tem necessidade de graça. Você se encontra aqui para refletir a graça de Cristo. Meus irmãos, não achemos que o monte, que aquele local maravilhoso, a presença do Senhor, seja um fim para nós apenas. Somos beneficiados sem dúvida, mas somos beneficiados para também beneficiar a outros. Quando Deus aparece para Abraão, Deus diz que abençoaria Abraão, e diz que Abraão deveria ser uma bênção para as outras nações. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Deus abençoou Abraão para que Abraão abençoasse as nações. Deus te salvou para que você seja instrumento de Deus para a salvação de outros. Deus te abençoou para que você seja instrumento de Deus para a bênção de outros. Deus usou de misericórdia com você para que você seja instrumento de Deus para a misericórdia de outros. Meus irmãos, compreendamos isso. O Senhor quer nos usar para que outros também conheçam o Jesus que nós conhecemos. Infelizmente, meus irmãos, a palavra do Senhor nos leva a considerar uma terceira lição, e é essa que eu quero finalizar. Tem a lição no contraste, tem a lição no alto do monte, mas olha, tem a lição do pé do monte. Os discípulos descem, Jesus vai com eles. E quando eles descem, o que vocês perceberam a partir do versículo 14? Eles perceberam que estava havendo algum problema ali no pé do monte. Olha, há momentos em que nós precisamos encarar problemas. Guarde bem isso no seu coração. Há momentos que a gente precisa enfrentar lutas. Nós não podemos esmorecer diante da fatalidade da vida. Nós não podemos esmorecer diante das adversidades. A Bíblia diz que estava Moisés e o povo acampado ao pé do Mar Vermelho. Tinham acabado de sair do Egito. E estava aquela multidão ao pé do Mar Vermelho. Então, olhando para o Mar Vermelho, não tinha saída nenhuma. E quando eles olham para trás, o que acontece? Vem Faraó e todo o exército inimigo ao percalço do povo de Israel. E aí o que o povo diz? Agora acabou tudo, porque o inimigo vem contra nós, e nós olhando para lá não tem saída nenhuma. E aí eles vão falar com Moisés, e Moisés vai falar com Deus. E sabe o que Deus fala para Moisés? Deus diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que não se esmoreça. Diz ao povo para não jogar a toalha. Diz ao povo para não se sentir coitados. Diz ao povo que marche.
Meus irmãos, isso nós precisamos aprender. Você passa por luta. Eis aqui um colega seu que passa por luta também. Mas olha, diante das lutas, você quer desistir? Eu também quero. Vontade de jogar a toalha é muito forte. E olha, meus irmãos, a vontade tem sido muito grande, tem sido bem maior de um certo tempo para cá. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz ao povo de Israel que marche, eu falo: Senhor, me perdoa pela minha covardia. Senhor, tem misericórdia de mim por causa do meu desânimo. Senhor, eu quero marchar em teu nome. Eu quero marchar confiado no Senhor. E eu quero romper o mar vermelho, se o Senhor for comigo, para que esse mar vermelho se abra. Meu querido, o que Deus está falando para você diante das suas dificuldades? Diga ao povo que marche. Então o povo desce, os discípulos descem, e o que eles percebem? A atuação do inimigo. Tem uma pessoa endemoniada. Pode ter certeza, viu, meu querido? No dia a dia da gente, vamos perceber constantemente a atuação do inimigo. Outra coisa que eles percebem: famílias cruelmente atacadas. Está o rapaz endemoniado e o pai chorando pelo rapaz. Consegue perceber isso em nossos dias hoje? Famílias cruelmente atacadas. Tem famílias atacadas porque a filha está vivendo uma vida de prostituição com o namorado, e os pais sabem que não é isso que Deus quer para ela. Moça, toma cuidado. Você pode estar sendo atacada pelo inimigo, não pela possessão, mas por estar cedendo à tentação. Tem família sendo atacada. Família sendo atacada porque tem rapaz que está se envolvendo com o mundo, está se envolvendo com algo que o Senhor não o chamou para isso. Meu querido, tome cuidado. A Bíblia fala: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Tem família sendo atacado porque tem homens cedendo à tentação do adultério. Meu querido, tome cuidado. A Bíblia fala para você gozar a sua vida com a mulher da tua mocidade. Tem família sendo atacado com mulheres também cedendo à tentação do adultério. Minha irmã, tome cuidado. Não ceda a essa miséria. Resista em nome do Senhor e valorize o seu marido, valorize a sua família, valorize a pessoa de Cristo. Muitas são as famílias que têm sido atacadas. E sabe o que acontece ali no pé do monte? Jesus, ele estava no alto do monte ou estava no pé do monte? Ele estava no alto do monte. Enquanto ele estava no alto do monte com Pedro, Tiago e João, 9 apóstolos estavam no pé do monte. E sabe o que esses 9 apóstolos estavam sentindo? Eles ali, Jesus em cima, e eles ali vendo alguém endemoniado, eles ali vendo famílias desestruturadas. A sensação que eles tiveram é de que Jesus estava ausente. E meu querido, quando nós passamos por luta, nós não temos essa mesma sensação? Parece que Jesus não está respondendo a nossa oração. Parece que Jesus não está contemplando as coisas que nós estamos vivenciando. Parece que o Senhor, por alguma razão, Ele não quer estender a sua mão. Então, uma das coisas que nós experimentamos no pé do monte é a sensação da ausência do Senhor. Não é que Ele esteja ausente, é que nós sentimos a sua ausência. E sejamos sinceros, eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Se lembra quando os discípulos estavam numa tempestade? Eles estavam numa tempestade, água vindo para um lado, água vindo para o outro, e Jesus dormindo. O que os discípulos fazem? Senhor, nós passando por luta e o Senhor dormindo. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e agora nos momentos de dificuldade, ao invés de contarmos com o Senhor está dormindo? Se você for perceber o texto, o que os discípulos falam é o seguinte: não se te dá que pereçamos? Senhor, o Senhor não se importa com a gente? Não é que Jesus não se importasse, é que os discípulos entenderam que Jesus não se importava, porque humanamente Jesus estava dormindo. Meu querido, às vezes não dá essa impressão. As coisas estão indo de mal a pior, a gente está passando por luta, passando por dificuldade, e parece que o Senhor está ausente, parece que o Senhor está dormindo. Não é que Ele esteja, meus irmãos, é que nós na nossa humanidade, nós na nossa fragilidade, nós temos essa sensação. E foi essa sensação que aqueles discípulos tiveram. Mas sabe uma outra coisa que acontece? Dá uma olhada aí em Marcos capítulo 9. Mantém sua mão nessa passagem porque a gente vai voltar para ela. Marcos capítulo 9. Observe o versículo 14.
Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Sabe o que estava acontecendo aí? Tinha uma pessoa endemoniada. O pai pegou essa pessoa endemoniada e foi tentar solução para o pai. E quando alguém está passando por alguma luta assim, que seja mais perceptível, fica uma multidão de curiosos acompanhando. Alguém sofre um acidente ali, que a pouco enche de gente. Não é médico, não é socorrista, não é nada disso, é apenas curioso. O curioso quer ver o que vai acontecer. Então estava ali o pai, o filho endemoniado e uma multidão de curiosos. E o pai leva até os fariseus. E os fariseus, com tudo que conheciam da lei de Moisés, não conseguiam resolver o problema. Aí o pai pega o endemoniado e leva até os discípulos. Aí vem a multidão de curiosos e vem os fariseus e coloca ali diante dos discípulos. E os discípulos também não resolvem. E aí ficam os fariseus discutindo com os discípulos. Teologia pura. Ficam os fariseus teologando de um lado e ficam os discípulos teologando de outro. Mas enquanto os dois argumentavam, o menino continuava endemoniado e o pai continuava chorando. Outra coisa que nós percebemos, meus irmãos, no pé do monte, é que conhecimento teológico não adianta nada. Uma coisa que nós percebemos é que diploma não adianta nada. Uma coisa que nós percebemos é que status social não adianta nada. Pessoas de poder aquisitivo baixo passam por luta? E pessoas de aquisitivo alto passam por luta? Pessoas analfabetas se divorciam? E pessoas universitárias se divorciam? Pessoas de poder aquisitivo baixo sofrem depressão? E pessoas ricas sofrem depressão? Minha mãe, ela teve câncer. Nós não somos uma família de poder aquisitivo. E minha mãe precisou ser tratada pelo câncer através do SUS. Passamos por muita dificuldade. Ela foi para São Paulo, ficou numa casa de apoio. Além dela estar doente, além dela estar longe dos familiares, ela estava num local que ela não podia ter aquele amparo emocional. E ela percebia pessoas com câncer ali também. E sabe o que acontece? Ela via crianças de 8 anos sem um olho, por causa do câncer, precisou de tirar o olho. Quer dizer, ela estava tendo uma casa de apoio. Bom, fisicamente tinha onde dormir e tinha como se alimentar, mas emocionalmente aquilo deprimia muito o coração dela. E alguém poderia dizer: puxa, sua mãe está passando por isso porque o poder aquisitivo dela é baixo. Ela morreu de câncer. Mas José de Alencar era vice-presidente. José de Alencar, ele tinha todo o respaldo médico que o dinheiro pode oferecer. José Alencar, ele viajava constantemente lá para o Hospital Sírio-Libanês e tinha todo o recurso que poderia ter. Cadê o José Alencar? Morreu por causa do câncer. Minha mãe sem dinheiro morreu de câncer. José Alencar rico morreu de câncer. Então, meu querido, no pé do monte, recurso financeiro não resolve nada não. Nós que achamos que quem tem dinheiro consegue resolver tudo. Olha, quem tem dinheiro pode comprar um carro melhor do que o teu, mas passa por luta no casamento do mesmo jeito que você passa. Quem tem dinheiro pode de repente morar numa casa melhor do que a sua, mas pode sofrer depressão do mesmo jeito que você sofreria. Pode contrair uma doença do mesmo jeito que você vier a contrair. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. No pé do monte, esses recursos humanos não adiantam nada. Nada de nada. E aí o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós podemos incorrer num determinado perigo. Sabe qual é o perigo que nós podemos recorrer? Me acompanha aí no outro texto. Olha, Êxodo capítulo 25. Desculpem, Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Nós já estamos caminhando um pouco para o final da mensagem, mas aqui está uma lição muito importante que eu queria que vocês guardassem. Êxodo 32. Diz o seguinte, versículo 16. Êxodo 32, a partir do verso 15. E voltando-se, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 32, verso 15. Voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão,
tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e da outra banda estavam escritas. Olha a primeira parte aí do verso 16. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura esculpida por Deus. O que Moisés teve no monte? 40 dias recebendo a lei do Senhor. 40 dias tendo uma experiência maravilhosa com Deus. Estava lá no alto do monte. E lá no alto do monte ele ouviu coisas maravilhosas. Ele ouviu os 10 mandamentos, ele ouviu a planta do tabernáculo, ele ouviu coisas tremendas. E depois ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ele traz aquilo que ele tinha recebido no monte. Ele traz aquelas tábuas. Tábuas que eram obras de Deus, escritas pelos dedos de Deus. Meus irmãos, quando nós estamos num momento assim que o Senhor fala ao nosso coração não fica cheio do Senhor? Nós não ficamos cheios do Espírito? Mas sabe o que acontece? Moisés teve que descer do monte. Sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai precisar de voltar para o seu trabalho, você vai precisar voltar para a sua escola, você vai precisar voltar para a sua vizinhança, você vai precisar voltar para o seu dia a dia. E a grande questão com o que você recebe no alto do monte é o que você vai fazer com isso no pé do monte. Olha aqui o versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Percebe o que a Bíblia está dizendo? O que ele recebeu no alto do monte estava sendo quebrado no pé do monte. Ele quebrou aquelas tábuas porque o povo já tinha jogado aquilo tudo fora com as atitudes. Meus queridos, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos colocar em prática no dia a dia. Porque receber grandes coisas de Deus, mas não praticar no dia a dia, é a mesma coisa que Moisés fez ali. Está quebrando as tábuas dadas por Deus, está quebrando aquilo que foi obra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Aquilo que o Senhor fala conosco, nos momentos assim de felicidade, nos momentos de alegria, nós precisamos levar para o pé do monte. Quando você e sua esposa estavam bem, você prometeu que viveria com ela o resto de sua vida. E sabe o que você falou? Você disse o seguinte: cuidarei de você na alegria e na tristeza, cuidarei de você na riqueza e na pobreza, cuidarei de você na saúde e na doença. Agora que está no pé do monte, o que você vai fazer com aquilo que você recebeu no alto do monte? Minha irmã, você quando casou com seu marido, estava tudo bem, não estava? E o que você prometeu? Você prometeu que ia honrar seu marido, que ia respeitar seu marido, que ia cuidar bem do seu marido. Você não prometeu isso? E agora que desceu do pé do monte, como é que vai ser? Aquilo que você recebe no alto do monte, você quebra no pé do monte? Filhos, a Bíblia diz assim: obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E a Bíblia diz assim: honrai pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra e te vá bem. Isso que você tem recebido do Senhor no dia a dia tem sido praticado diante do Senhor? Pais, a Bíblia fala: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na admoestação e na doutrina do Senhor. Como é que está sendo a sua criação com seus filhos? Você realmente acha que criar é só dar comida? Você está achando que criar é só dar roupa? Que criar é só dar moradia? Criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Valorize a oração com seus filhos, pais. Valorize a casa do Senhor com seus filhos, pais. Vida cristã é muito mais do que estar na igreja no domingo e ouvir coisas boas e cantar coisas boas. Vida cristã é praticar isso no dia a dia, colocar isso no pé do monte. E então, para o final, meus irmãos, o que Jesus diz para aqueles discípulos? Jesus expulsa o demônio. Jesus faz com que o menino seja restaurado. Aí os discípulos chegam até Jesus e falam assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Observe bem a pergunta, porque essa é importante. Eles não estão perguntando: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar demônios? Porque demônios eles conseguiam expulsar. Eles estão perguntando: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Mantém sua mão nessa passagem aí. Olha o capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10, versículo 1. Encontraram aí 10, versículo 1 de Mateus? Tendo chamado os seus 12 discípulos,
deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir. Olha, no capítulo 10 eles não receberam autoridade? A pergunta deles é essa: Senhor, o Senhor nos deu autoridade no capítulo 10, por que no capítulo 17 a gente não está conseguindo? A gente já expulsou tanto demônio, Deus, tanto demônio a gente já botou para correr, por que esse nós não estamos conseguindo? Meus irmãos, Jesus manda os discípulos expulsarem demônios, pregar o evangelho, e quando os discípulos voltam, no capítulo 10 ainda, sabe o que eles falam? Senhor, até os demônios nos obedecem, até os demônios se sujeitam a nós. É quando Jesus fala: alegrai-vos, não por causa disso, mas porque o nome está escrito no reino dos céus. Consegue perceber a pergunta do capítulo 17? Não é porque eles não conseguiam expulsar demônios, porque demônios eles conseguiam. A pergunta é: por que esse demônio específico nós não conseguimos? Meu querido, sabe o que eu quero lhe dizer com isso? Tem várias coisas na sua vida que você consegue vencer, várias coisas que o Senhor já te deu condições de vencer. A grande questão é: e com aquelas que você não tem conseguido vencer ainda? Senhor, olha, eu consegui perdoar aquele problema ali no meu casamento, aquele eu consegui, mas esse eu não consigo. Senhor, eu consegui resolver aquele problema com meu vizinho, aquele eu consegui, mas esse eu não consigo. Senhor, eu consigo vencer essa área na minha vida, mas essa outra eu não consigo. É importante nós entendermos isso, meus irmãos, porque cada um de nós passa por situações diferentes. Então, de repente, você consegue ser fiel na área financeira, você dizima, você dá oferta, mas na área sexual você está passando por luta. E aí você tem que perguntar: Senhor, por que essa área eu não consigo vencer? É isso que você tem que perguntar para Deus. De repente você é um marido fiel, você é uma esposa fiel, mas na área financeira você não está sendo muito fiel, não. E aí você precisa perguntar: Deus, por que essa área eu não consigo vencer? É isso que os discípulos estavam perguntando para Jesus. E aí Jesus vai dizer algo que é marcante, algo que é tremendo. Jesus vai dizer: olha, essa casta, esse grupo aqui que vocês não estão conseguindo vencer, esse grupo aqui você só vence por jejum e oração. Guarda bem isso no seu coração, meu irmão. Guarda bem isso no seu coração, minha irmã. Tem coisas na vida que o simples fato de você ser salvo não é o suficiente. Você precisa ter uma consagração maior de vida. Guarde bem isso. Tem coisas que o simples fato de você ser uma pessoa temente a Deus não resolve. Você precisa ter uma consagração maior de vida. Esses discípulos já eram salvos, mas aquela casta de demônio precisava haver uma maior dedicação ao Senhor, jejum e oração. Eu quero encerrar apenas falando sobre qual é o princípio do jejum e da oração. Tem crente que acha que todo mundo tem que jejuar. Tem crente que acha que ninguém deve jejuar. Jejum é liberdade pessoal de cada um, viu? Jesus jejuou, apóstolo Paulo jejuou, a igreja em Atos 13 jejuava. Agora, jejum não é imposto, é liberdade. De repente você tem essa liberdade, faça você e Deus. De repente você não tem essa liberdade, não é jejum que vai te levar para o céu. Agora, o princípio do jejum tem que ser de todo crente. Sabe qual é o princípio do jejum? Não é simplesmente deixar de comer, é jejum e oração, é deixar de comer para se dedicar ao Senhor. Entenderam qual é o princípio? Você está negando as necessidades básicas da sua carne para fortalecer as necessidades do seu espírito. Então você está abrindo mão até do alimento para se dedicar ao Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que você não está almoçando, mas está lá assistindo TV, não adiantou nada. Você está fazendo jejum? Faça jejum do seu alimento, faça jejum da sua internet, faça jejum da sua televisão, para se dedicar ao Senhor. Deus, esse tempo aqui é meu e do Senhor e ninguém vai tomar. Então eu estou jejuando, mas estou jogando bola. Não adiantou nada. Você não está abrindo mão das necessidades da sua carne. Percebem qual é o princípio? É abrir mão das coisas normais do seu dia a dia para você ter um tempo especial com Deus, para você ter um tempo especial com o Senhor. Esse é o princípio do jejum. Então, meu querido, eu gostaria de lhe desafiar não a deixar de comer, porque tem organismo que consegue e tem organismo que não consegue. Mas eu queria lhe desafiar a abrir mão de certas coisas que você gosta, um dia ou outro na semana, para você se dedicar ao Senhor.
Então, por exemplo, você tem um hábito de chegar em casa, almoçar e assistir jornal hoje, né? Então eu vou lhe fazer o desafio do seguinte: olha, Deus, hoje eu não vou assistir jornal hoje não. Hoje eu vou me dedicar ao Senhor em oração durante esse tempo. Você tem o hábito de chegar em casa à noite e ir direto para a internet, né? Faça o seguinte: Deus, hoje não vai ter internet não. Hoje vai ser meu tempo com o Senhor, em prol de um assunto específico. Senhor, eu quero vencer essa área na minha vida. E eu percebo que para vencer essa área na minha vida, eu preciso me consagrar mais ao Senhor. Então, Deus, eu estou abrindo mão das coisas que eu gosto, que a minha carne gosta, para me dedicar ao Senhor acerca deste assunto. Foi isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. E, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Todos nós vamos passar por diversas experiências. Experiências agradáveis, experiências desagradáveis. Vamos passar por experiências que nós conseguimos vencer. E vamos passar por experiências que inicialmente nós não vamos conseguir vencer. Como é que a gente faz isso? Primeiro, que seus momentos felizes não te impeçam de contemplar o Senhor. E não te impeçam de contemplar as necessidades do povo do Senhor. Segundo, que os seus momentos de luta não te façam se esquecer daquilo que o Senhor tem dado ao seu coração. Aquilo que você recebeu no alto do monte, não quebre no pé do monte. Terceiro, você está passando por alguma situação que você sozinho não está vencendo? Lembra o que Jesus falou? Essa casta, essa área específica, você vai precisar de uma consagração maior. Você vai precisar de um esforço maior, de uma dedicação maior. Quero encerrar dando uma última ilustração. Você está dirigindo e você quer fazer uma curva. Aí você está 100 por hora. Sabe o que você faz na curva? Você fazendo a curva para a esquerda, o carro vai jogar um pouquinho para a direita. Para o carro não deslizar, você tem que dar uma aceleradinha. Porque dando essa aceleradinha, o pneu vai ter mais aderência na pista. E aí você consegue fazer a curva. Não é assim, motorista? É assim ou não é? É assim, né? Então, na vida cristã é a mesma forma. Você está querendo vencer alguma área na sua vida? Então você está fazendo essa curva, aí você precisa dar uma acelerada maior, para você ter mais convicção do que você está fazendo. Dedique-se ao Senhor, meu irmão. Entregue-se ao Senhor. Tenha uma vida de consagração ao Senhor. Deus faz maravilhas por meio do seu povo, quando o seu povo se consagra nas mãos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e falar com Deus? Bendito Deus, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo tempo que podemos ter de culto ao Senhor neste momento. Rogamos a Tua misericórdia sobre nós e pedimos a Ti, ó Deus, para que o Senhor realmente, Pai, disponha a nossa vida para louvor da Sua glória. Aqueles que estão passando por momentos felizes, Pai, que possam adorar ao Senhor diante disso, e aqueles que estão passando por luta, que possam, ó Pai, ter uma compreensão da Tua presença, ainda que no momento, Deus, seja difícil nós notarmos. Senhor, peço especialmente por essa família que estamos orando. Irmã Luciana, Pai, tem misericórdia dela. Alcione, Paulinho, Ilana, Dona Virgínia, Shirley, Adriana e Eva. Sustenta essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Em Cristo pedimos a Ti, Senhor. Amém, Deus.